Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos que neste trimestre está tratando sobre apologética. Estamos tratando sobre a defesa da fé. A Comissão de Educação Cristã da CPAD achou por bem colocar esse tema porque nos últimos dias a situação tem estado difícil e como a fé, a conceitualização teológica de certos assuntos tem entrado por caminhos diversos, nós temos o tema do trimestre mostrando que os ataques contra a Igreja de Cristo trata de uma perseguição que a Igreja sofreu em todas as eras. Nós temos as 10 grandes perseguições da Igreja que estão registradas no Livro dos Mártires, editado pela CPAD. Nós temos o que ocorreu no período da escolástica, no período da patrística, no período da Idade Média, aliás, da patrística, escolástica, Idade Média. Nós temos na Reforma Protestante, nós temos no pós-Reforma, nós temos no último século e nos dias atuais também temos. E para tratar dos dias atuais, o subtema fala das sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Já estamos diante da lição de número 8, é esta lição aqui, que tem este personagem com as mãos levantadas, num momento de adoração, num momento de louvor. E a lição 8 traz o título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. É pesado. Nós já tratamos na lição 2 sobre a sutileza da banalização da graça, lição 3, a sutileza da imoralidade sexual, lição 4, a sutileza da normalização do divórcio, lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo, lição 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Lição 7, que foi ontem, a sutileza da relativização da Bíblia. Um tema muito bom. Parabéns ao professor Maurici Duarte, que trouxe um assunto muito bom para nós. E estudaremos esta semana sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Identidade pentecostal. Se você abrir a Bíblia de Estudo Pentecostal, não farei uso dela hoje, mas se você pegar a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela tem logo no início, antes do livro de Gênesis, um índice com alguns caracteres. E lá tem um caractere de uma pombinha, em outro local tem um caractere de uma chama de fogo, e lá em outro local tem um caractere de água, tem um caractere de vento, e estes caracteres apontam para a atuação do Espírito Santo na igreja. Então é impossível você falar do Espírito Santo sem você falar em batismo com o Espírito Santo. É impossível você falar em batismo com o Espírito Santo e não falar nos dons espirituais. É impossível você falar nos dons espirituais e não falar na sua atuação no presente. E muitos, infelizmente, entram pelos extremos. Ou a pessoa não crê mais no Espírito Santo, porque diz que o Espírito Santo foi só para aquela época, etc. Ou a pessoa vem para os dias atuais e criam movimentos parecidos com os movimentos do Espírito Santo. Por esse motivo eu quero indicar um livro para vocês. Não está comigo aqui agora, eu acabei de procurar na minha biblioteca, não encontrei, mas vou ver se eu mostro ele durante a semana. O título do livro é Pentecostais ou Carismáticos? Será que nós estamos sendo pentecostais ou estamos sendo carismáticos? Indico para vocês aqui também o Avivamento da Rua Azusa. Este livro aqui vai mostrar como que o movimento pentecostal voltou a ocorrer nos dias atuais. Inclusive, muitas igrejas pentecostais do Brasil são oriundas desta Azusa Street, quando William Seymour pregava sobre o batismo com o Espírito Santo lá nos Estados Unidos, e de lá o Pentecoste, no início do século XX, 1900, 1910, com as Assembleias de Deus por Daniel Bergman, chegaram no Brasil em 1911. Foram fundados em 1911, melhor dizendo. Então, tem outras igrejas também que vieram nesse mesmo patamar. Algumas seguiram um desvio doutrinário posteriormente, mas não compete a gente comentar. Mas ali você vai saber como é que o Pentecoste chegou aos dias atuais. E tenho aqui uns livros que eu gosto, do Ciro Sanches e Bob. Eu tenho toda a coleção dele. E ele diz assim: erros que os adoradores devem evitar. Erros que os adoradores devem evitar. Tem um outro livro ali que eu estou lembrando agora, não trouxe para apresentar, onde se questiona: é culto ou é show? O que é isso? É um culto ou é um show? Aqui, ó, mais erros que os pregadores devem evitar, e ele tem uma coleção muito interessante. Por quê?
Porque nos dias atuais nós queremos manter a ideia do Pentecostes, mas não sabemos como manter a ideia do Pentecostes. Aí nós fazemos movimentos semelhantes aos movimentos do Pentecostes, porque isso agrada, porque isso é bom, porque isso atrai, né? São movimentos que às vezes são sem razão, sem raciocínio. E Paulo já falava lá atrás do culto racional. Tem um outro livro aí também, eu acho que é do mesmo Ciro, que fala Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Aí o autor do livro coloca Paulo como um personagem que vem ao Brasil e quando chega no Brasil ele é convidado a ir participar de alguns cultos em algumas igrejas. E quando Paulo entra na igreja, Paulo começa a olhar os detalhes em volta e diz: que igreja é essa? É uma igreja gentia? Que igreja é essa? É uma igreja idólatra? Aí diz: não, aqui é a igreja assim, assim, assim. Paulo: não, mas eu não falei sobre isso, não falei sobre aquilo. Aí vem a mensagem, a pessoa está pregando, aí Paulo diz: sim, mas ele disse que eu disse aquilo, está lá no livro, leia esse livro para você ver. Aí sim, mas não, quando eu falei deste assunto no livro tal, em tal circunstância, assim, 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 eu não falei sobre isso. Eu quis dizer assim, 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 assim. E o livro mostra que a interpretação tem sido totalmente diferente daquilo que está na Bíblia Sagrada. Então, nosso assunto nesta semana é trabalhar sobre este enfraquecimento da identidade pentecostal. Eu sou pentecostal? Você é pentecostal? Por quê? Em qual circunstância? Para eu ser pentecostal, eu tenho que realmente fazer aquele barulho que alguns chegam a chamar de o reteté? Eu tenho que fazer o reteté? Eu tenho que dar a rodopiada? Como é que é o pentecostal? Eu vi uma charge na internet recente onde mostrava crentes de vários tipos de igreja. Aí mostrou um crente: você é da Deus e Amor. Você é da igreja tal, você é da Universal, você é isso tal, você é da Assembleia de Deus. Gente, pelo amor de Deus, vamos trabalhar com a razão, conforme Romanos 12:2, para que possamos transformar o nosso entendimento. E aí sim venhamos a aproveitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o nosso primeiro vídeo da semana. Faremos 6 vídeos, segundo a vontade de Deus, e você deve assistir este vídeo e assistir os 5 posteriores. E aproveito já para te convidar a se inscrever no nosso canal. O canal tem muito assunto bom aí, tem alguns estudos específicos, você deve acompanhar aí e certamente você vai aprender alguma coisa. E se inscrever, comentar, deixa lá a tua observação e nós vamos acompanhar, certo? A leitura de hoje, segunda-feira, o tema do trimestre é a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. A leitura de hoje, segunda-feira, encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, e no livro do Êxodo, capítulo 31, versículos 2 e 3. Vamos lá. Nós vamos tratar do primeiro extremo, o extremo de que o Espírito Santo não é Deus. Alguém por aí diz que o Espírito Santo não é Deus, não passa de um vento, de uma força ativa. E lá no 2º século da era cristã, na época da patrística dos pais da igreja, um bispo da igreja chamado Ário. O grande problema da igreja não é quem vem de fora, é os que estão dentro da igreja que às vezes ensinam coisas erradas. Ário era bispo da igreja e Ário ensinou que Jesus Cristo não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus e que não existe a Trindade. Então hoje, tratando desse extremo de que o Espírito Santo não existe, não é Deus, nós vamos ler sob a epígrafe a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Se tem ação, é porque está vivo, né? Nada inanimado tem ação. Então vamos ler o texto. Eu farei hoje uso da tradução Revista Almeida Corrigida, usando a Bíblia para Pregadores e Líderes, Gesiel Gomes, editado pela Central Gospel. Então, Bíblia para Pregadores e Líderes, Gesiel Gomes, Central Gospel. Um abraço ao pastor Gesiel Gomes, que já esteve pregando aqui nos nossos congressos no Comadlen. Bom, Gesiel, que é uma referência das Assembleias de Deus e que hoje mora lá em Orlando, nos Estados Unidos, se não me falha a memória. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, ponto e vírgula. E havia trevas sobre a face do abismo, ponto e vírgula. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Primeira observação. Independente que alguém concorde ou discorde, a Bíblia já começa dizendo que o Espírito de Deus se movia. Depois de Gênesis 1:1, que fala da Trindade, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, e Deus, o Elohim aqui, em mais de 2 pessoas, pelo menos 3, a Trindade está presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes.
já começa no versículo 2 falando do Espírito Santo. Então, quem nega a existência do Espírito Santo já precisa chegar no versículo 2 de Gênesis e riscar. Risca aí que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, porque ficou complicado. Mover-se ou mover é uma ação. Se é uma ação, ele só pode ter praticado esta ação, e se ele praticou esta ação, ele está vivo. Ou 31, diz assim o versículo 2: E eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel. Eu chamei, disse Deus a Moisés, por nome a Bezalel. Quem é Bezalel? Filho de Uri. Quem é Uri? Filho de Ur. Quem é Ur? É da tribo de Judá. Versículo 3. E o enchi. Deus está dizendo, eu o enchi do Espírito de Deus, leia-se o Espírito Santo, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Ou seja, Bezalel, que haveria de fazer os elementos do tabernáculo, a arca e etc., precisava estar cheio do conhecimento de Deus, logo do Espírito Santo de Deus. Não há, escreva, não há quem atue na obra do Senhor com graça sem não ser movido pelo Espírito Santo. Infelizmente, ainda há alguns que confundem o selo do Espírito, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Há quem confunde, sendo que, para explicar, o selo é quando você aceita Jesus, você é marcado, você agora é propriedade de Deus, é um selo. Mesmo que não seja batizado com o Espírito Santo, mesmo que não seja obreiro, você tem um selo. 2, você é batizado com o Espírito Santo. É quando vem sobre você, aí vem a dúvida se é no Espírito ou com o Espírito. Isso aí é coisa mínima, é indiferente, é bobeira. É quando vem sobre você a atuação do Espírito Santo e você agora é revestido. Eu costumo dizer que eu sou um cidadão comum como qualquer pessoa, quando eu estou tratando de qualquer coisa. Mas quando eu estou na minha profissão, eu sou investido de um poder, de uma capacidade, chamada de capacidade postulatória, pois eu sou advogado, que os demais não podem fazer. Eu tenho capacidade, junto com o juiz, promotor e outros, de interpretar a lei, de interpretar os princípios legais. Do mesmo jeito, Martinho Lutero dizia nos seus dias que ele cria que quando alguém se colocava diante de Deus para falar no seu nome, vinha sobre ele uma áurea especial. Cria Martinho Lutero, eu estou só repetindo a frase. Uma áurea especial para que ele fizesse aquele serviço. O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação. Capacitação para quê? É uma chancela, é uma aptidão. Para quê? Para que receba os dons espirituais. Aí o terceiro são dons espirituais. Os dons que estão registrados em Coríntios, em número de 9, mas que alguns dizem que chega a 25. Não vou entrar nos detalhes aqui agora. De sorte que só tem condição de administrar o dom quem é batizado com o Espírito Santo. Uma determinada vez, vou contar aqui, se alguém conhecer do caso, fica só para você. Uma pessoa estava participando de um círculo de oração e de repente a pessoa foi lá em outra pessoa, botou a mão na cabeça e falou, etc. Olha assim, não sei o que, tal. Quando terminou ali o movimento, o pastor chamou sua esposa e chamou essa pessoa e levou para o gabinete dele e disse... fulano ou fulana, né? Não vou revelar aqui o gênero. Você é batizado com o Espírito Santo? Aí disse, olha, não sou não, mas quando Deus quer me usar, não sei o que, tá. O pastor disse, olha, veja bem, cuide para que a pessoa lá contra quem você falou não leve você na delegacia, porque o que você fez aí é crime. Você não é batizado com o Espírito Santo, você não é usado nos dons espirituais, porque não tem o meio para usar os dons é ser batizado com o Espírito Santo, né? Virá sobre vós o poder do Espírito Santo, está lá em Atos dos Apóstolos, né? Recebereis poder, recebereis virtude, e ser-me-eis testemunhas, tal. Aí a pessoa ficou assim, cuide para que aquela pessoa interprete que isso aí foi realmente algo espiritual e não te leve na delegacia, porque a pessoa falou algumas besteiras ali. Então vamos entender que o Espírito Santo existe desde o princípio. Ele, antes que alguém se preocupe se ele existe ou não, ele existe, está registrado na Bíblia, o Espírito Santo, ponto. E no Novo Testamento nós temos que a partir de Atos dos Apóstolos ele foi revelado. Jesus Cristo disse, eu irei e enviarei o outro Consolador. E o Espírito Santo é este outro Consolador, eu não vos deixarei órfãos. Mas é assunto que nós vamos discutir durante a semana. Agora você só vai ficar com a ideia de que a ação do Espírito Santo existe desde o Antigo Testamento.
Olha, Saul, Saul entrou lá no meio dos profetas e saiu profetizando lá no Antigo Testamento. Que legal, né? No Novo Testamento nós temos Ágabo, um profeta que profetizou no início e no final do ministério do apóstolo Paulo. Nós temos Filipe, cujas filhas também eram profetisas. Nós vamos trabalhar sobre isso durante a semana e você é nosso convidado a continuar assistindo. Nós vamos rebater os dois extremos. Seja o extremo de dizer que o Espírito não existe, seja o extremo de alguns movimentos que são praticados em nosso meio que são um pouco estranhos à atuação do Espírito Santo e a gente percebe, tá bom? Fique conosco, Deus te abençoe, deixa aí a tua opinião acerca do que eu disse aqui, compartilhe este conteúdo para alguém e aguarde que amanhã, querendo Deus, teremos mais vídeo, quando falaremos sobre a promessa do derramamento do Espírito. A promessa, ele vai ser derramado, mas foi prometido e os irmãos esperaram. E nós, aquele que ainda não é batizado com o Espírito Santo, deve buscar, porque disse Pedro, esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Legal? Até amanhã e estamos nos preparando para domingo, então quero ver você na Escola Dominical. Fica na paz do Senhor.